Existe um lugar no extremo sul da América onde montanhas cobertas de neve encontram florestas milenares, rios atravessam vales profundos e vulcões dominam o horizonte como sentinelas silenciosas. Muito antes de qualquer bandeira europeia ser fincada naquela terra, um povo já chamava aquele território de lar. Eles não construíram impérios de pedra, não ergueram cidades monumentais. Também nunca buscaram conquistar povos distantes. Sua maior riqueza era a própria terra. Dela vinham os alimentos, os animais, a madeira, a água e, acima de tudo, a identidade que unia gerações inteiras. Eles se chamavam Mapuche. Em sua língua ancestral, Mapudungun, esse nome significa simplesmente povo da terra. Mas para compreender verdadeiramente esse povo, é preciso abandonar por um momento a ideia de fronteiras modernas. Naquele tempo não existiam Chile nem Argentina. Existia apenas um vasto território que se estendia entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Ao norte, os vales férteis. Ao sul, densas florestas temperadas. Lagos cristalinos refletiam montanhas cobertas de neve, enquanto árvores gigantescas, algumas com centenas de anos, formavam uma paisagem que parecia praticamente intocada. Era ali que os Mapuche haviam aprendido a viver muito antes da chegada dos primeiros europeus. Sua história não começou com a guerra. Começou com a terra. Ao contrário do que muitos imaginam, os Mapuche não eram um povo exclusivamente guerreiro. Antes de qualquer batalha, eram agricultores experientes. Cultivavam milho, feijão, batatas, abóboras e pimentas. Criavam lhamas nas regiões andinas e coletavam frutos silvestres nas florestas. A caça complementava a alimentação, assim como a pesca nos inúmeros rios da região. Nada era desperdiçado. A natureza oferecia tudo aquilo de que precisavam, mas exigia respeito em troca. Essa relação moldava toda a sociedade. Cada comunidade ocupava uma pequena porção do território, conhecida como lof. Ali viviam diversas famílias ligadas por parentesco. Cada lof possuía autonomia para tomar suas próprias decisões. Seu líder era chamado de lonco, palavra que significa literalmente cabeça. Mais do que um chefe, o lonco era um conselheiro. Era escolhido pelo respeito que inspirava, pela experiência acumulada ao longo da vida e pela capacidade de manter a harmonia entre as famílias. Não existia um rei governando todos os Mapuche. Jamais houve um único soberano capaz de controlar toda a nação. Essa característica, que para muitos parecia sinal de fragilidade, acabaria se tornando uma das maiores forças do povo Mapuche. Nenhum inimigo conseguiria derrotá-los capturando apenas um líder. Cada comunidade preservava sua independência. Cada vale possuía seus próprios guerreiros. Cada floresta escondia novos aliados. Enquanto isso, a vida seguia seu ritmo ditado pelas estações. As mulheres desempenhavam um papel essencial. Cultivavam parte dos alimentos, produziam tecidos extremamente sofisticados e confeccionavam joias de prata que mais tarde se tornariam um dos maiores símbolos da cultura mapuche. As crianças aprendiam desde cedo observando os mais velhos. Não existiam escolas. A floresta era a sala de aula. Os rios ensinavam paciência. As montanhas ensinavam resistência. Os anciãos ensinavam memória. Mas talvez nenhuma figura fosse tão respeitada quanto a Mati. Muito mais do que uma curandeira, ela representava a ligação entre o mundo visível e o espiritual. Era responsável pelos rituais, pelas cerimônias de cura e pela preservação dos conhecimentos ancestrais. Sua autoridade transcendia a política. Até mesmo os guerreiros mais experientes buscavam seus conselhos antes de partir para uma batalha. Para os Mapuche, tudo na natureza possuía espírito. Os rios, as árvores, as montanhas, o vento. Nada existia separado. O ser humano fazia parte desse equilíbrio. Romper essa harmonia significava colocar toda a comunidade em risco. Foi exatamente essa forma de enxergar o mundo que começaria a ser ameaçada durante a primeira metade do século XVI. Do outro lado do oceano, o Império Espanhol vivia seu momento de maior expansão. Após conquistar o México e destruir o Império Inca, os espanhóis acreditavam que nenhuma força indígena seria capaz de detê-los. Seu avanço parecia inevitável. Armaduras de aço, espadas, cavalos, armas de fogo, experiência militar adquirida em dezenas de campanhas.
Tudo indicava que o sul da América seria apenas mais uma conquista rápida. Mas os homens que cruzavam os Andes naquele momento desconheciam completamente a terra que encontrariam pela frente. E, principalmente, desconheciam o povo que a defendia. Em poucos anos, essa confiança daria lugar ao medo. Os conquistadores descobririam que haviam iniciado uma guerra completamente diferente de todas as anteriores. Uma guerra sem fim previsível. Uma guerra travada contra um povo que jamais aceitaria viver ajoelhado. E entre aqueles jovens que observavam silenciosamente a chegada dos espanhóis, estava um rapaz cujo nome atravessaria os séculos. Seu nome é Lautaro. Foi com ele que começaria uma das maiores histórias de resistência de toda a América. Quando os primeiros conquistadores espanhóis avançaram para o sul do continente, carregavam consigo uma certeza que parecia inabalável. Até aquele momento, todos os grandes povos indígenas que haviam enfrentado o Império Espanhol acabaram derrotados. Os astecas haviam caído. Os incas também. Reinos inteiros desapareceram em poucas décadas. Por isso, para homens como Pedro de Valdívia, conquistar aquelas terras ao sul seria apenas mais uma etapa da expansão da coroa espanhola. Valdívia não era apenas um soldado. Era um veterano das guerras europeias. Havia servido sob o comando de Francisco Pizarro durante a conquista do Império Inca e acreditava que já conhecia todas as formas possíveis de combate. Mas havia um detalhe que ele ainda ignorava. Os Mapuche não lutavam como nenhum outro povo das Américas. Em 1541, Valdívia fundou a cidade de Santiago e iniciou uma série de expedições rumo ao sul. À medida que avançavam, os espanhóis erguiam fortes militares, estabeleciam pequenos povoados e tentavam controlar os vales mais férteis. Seu objetivo era simples: transformar aquelas terras em mais uma colônia espanhola. No início, muitos encontros entre espanhóis e Mapuche ocorreram sem grandes confrontos. Algumas comunidades observavam os estrangeiros à distância. Outras buscavam compreender quem eram aqueles homens cobertos por metal que montavam animais jamais vistos na região. Os cavalos impressionavam profundamente. Para muitos indígenas, cavaleiro e cavalo pareciam formar um único ser. Mas essa impressão duraria pouco. Entre os jovens capturados pelos espanhóis estava um adolescente mapuche chamado Leftraro. Os cronistas espanhóis registrariam seu nome como Lautaro. Ainda muito jovem, foi levado para servir diretamente a Pedro de Valdívia. Durante anos, desempenhou funções aparentemente simples. Cuidava dos cavalos, preparava equipamentos, acompanhava deslocamentos, observava treinamentos. Para os espanhóis, era apenas mais um servo indígena. Ninguém imaginava que aquele silêncio escondia um observador extraordinário. Enquanto limpava armaduras e conduzia cavalos, Lautaro aprendia. Estudava cada movimento dos soldados. Memorizava os sinais usados durante as marchas. Observava como os cavaleiros atacavam. Percebia suas fraquezas. Descobria como funcionavam as armas de fogo. Aprendia quanto tempo levavam para recarregar um arcabuz. Entendia como eram organizadas as formações militares. Tudo aquilo que os espanhóis consideravam rotina transformava-se em conhecimento para o jovem Mapuche. Anos depois, esse aprendizado mudaria completamente o rumo da guerra. Em determinado momento, Lautaro conseguiu escapar. As circunstâncias exatas permanecem debatidas pelos historiadores, mas uma coisa é certa. Quando voltou para seu povo, já não era o mesmo jovem levado pelos conquistadores. Retornou trazendo algo muito mais valioso do que armas. Trouxe informações. Conhecia o inimigo por dentro. Sabia como pensava. Sabia como lutava. E, mais importante, sabia que podia ser derrotado. Essa descoberta mudou completamente o moral dos Mapuche. Até então, muitos acreditavam que os espanhóis eram praticamente invencíveis. Suas armaduras resistiam às flechas. Os cavalos espalhavam medo. As explosões dos arcabuzes causavam espanto. Mas Lautaro demonstrou que tudo aquilo possuía limitações. As armaduras eram pesadas. Os cavalos podiam entrar em pânico. As armas de fogo demoravam para ser recarregadas. E os soldados dependiam de linhas de suprimento cada vez mais longas à medida que avançavam pelo território. Era exatamente esse conhecimento que os Mapuche precisavam. Pouco tempo depois, diferentes loncos reuniram-se para discutir o avanço espanhol.
Compreenderam que enfrentar cada expedição separadamente significaria uma derrota lenta e inevitável. Precisavam agir como um único povo. Foi então que escolheram um toque, o comandante militar responsável por conduzir a guerra. Apesar da pouca idade, Lautaro começou rapidamente a ganhar respeito entre os guerreiros. Sua experiência era única. Nenhum outro líder conhecia tão profundamente as estratégias espanholas. Ele iniciou uma transformação que poucos poderiam imaginar. Os próprios cavalos, antes vistos como símbolo do poder europeu, passaram a ser treinados pelos Mapuche. Os guerreiros aprenderam a montar, aprenderam a combater em movimento, desenvolveram técnicas adaptadas ao terreno montanhoso e às florestas da Araucânia. Em pouco tempo, a vantagem tecnológica dos conquistadores começava a desaparecer. Mas Lautaro ainda tinha um objetivo muito maior. Ele não pretendia apenas vencer uma batalha. Queria destruir o mito da invencibilidade espanhola. E para isso escolheu cuidadosamente o local onde pisaria pela primeira vez como comandante. Um lugar chamado Tucapel. Ali, em dezembro de 1553, aconteceria um confronto que mudaria para sempre a história da América do Sul. No final de dezembro de 1553, Pedro de Valdívia recebeu notícias preocupantes. O forte de Tucapel, um dos postos militares erguidos para consolidar o domínio espanhol sobre o sul do Chile, havia deixado de enviar mensagens. Valdívia acreditava que se tratava apenas de mais uma revolta indígena, semelhante às que seus homens já haviam reprimido em outras ocasiões. Sem imaginar o que realmente acontecia, decidiu partir imediatamente. Levava consigo um pequeno destacamento de soldados experientes. Afinal, durante anos, os conquistadores haviam enfrentado grupos indígenas que, apesar da coragem, acabavam derrotados pela superioridade tecnológica espanhola. Mas desta vez, algo era diferente. Enquanto os espanhóis avançavam lentamente entre florestas fechadas e colinas cobertas por vegetação densa, eram observados. Mensageiros Mapuche percorriam quilômetros entre as árvores, transmitindo cada passo da expedição. Lautaro conhecia perfeitamente aquele terreno. Sabia onde o barulho das armaduras denunciaria sua aproximação muito antes de qualquer contato visual. Quando Valdívia finalmente chegou às proximidades de Tucapel, encontrou um cenário inesperado. O forte já não existia. As construções haviam sido destruídas. As paliçadas estavam queimadas. Nenhum soldado permanecia vivo para defender aquela posição. Era exatamente a imagem que Lautaro queria mostrar. Enquanto os espanhóis tentavam compreender o que havia acontecido, um pequeno grupo de guerreiros surgiu entre a vegetação. Atacaram rapidamente e desapareceram. Valdívia ordenou perseguição. Os soldados avançaram. Poucos minutos depois, outro grupo surgiu por um lado diferente. Novamente atacou. Novamente desapareceu. A estratégia era simples: cansar, desorganizar, confundir. Lautaro jamais pretendia enfrentar os espanhóis em uma única carga frontal. Ele havia aprendido observando justamente aquilo que fazia do exército europeu uma força tão eficiente. Enquanto permanecessem organizados, os conquistadores continuariam perigosos. Era preciso quebrar essa organização. Durante horas, sucessivas ondas de guerreiros Mapuche atacaram de diferentes direções. Quando uma investida terminava, outra começava quase imediatamente. Os espanhóis não conseguiam descansar. Não conseguiam reorganizar suas linhas. Nem mesmo sabiam quantos inimigos realmente enfrentavam. O terreno favorecia completamente os defensores. Os arcabuzes, embora devastadores no primeiro disparo, demoravam para ser recarregados. Cada pausa transformava-se em oportunidade para um novo ataque. Os Mapuche conheciam exatamente esse intervalo. Aproveitavam cada segundo. Quando um soldado espanhol tentava recarregar sua arma, já encontrava guerreiros avançando rapidamente entre a vegetação. A batalha transformou-se em um combate caótico. Espadas cruzavam lanças de madeira endurecida pelo fogo. Machados indígenas golpeavam armaduras de aço. Flechas atravessavam os espaços entre as placas metálicas. Os cavalos, assustados pelos gritos e pela fumaça, começavam a perder o controle. Aquilo que antes representava a maior vantagem espanhola tornava-se um problema. Muitos cavaleiros foram derrubados. Outros ficaram isolados. Pouco a pouco, o pequeno destacamento enviado por Pedro de Valdívia começou a desaparecer. Quando percebeu a gravidade da situação, já era tarde demais.
As rotas de retirada estavam fechadas. Os espanhóis encontravam guerreiros em todas as direções. Segundo as crônicas da época, Valdívia lutou até os últimos instantes. Mas nem sua experiência militar seria suficiente para escapar daquela emboscada cuidadosamente planejada. O comandante acabou capturado. O destino de Pedro de Valdívia tornou-se um dos episódios mais debatidos da história colonial. Alguns cronistas afirmam que foi executado logo após a captura. Outros descrevem diferentes formas de execução transmitidas ao longo dos séculos pela tradição e por relatos posteriores. Os historiadores modernos consideram impossível determinar com absoluta certeza quais detalhes dessas narrativas realmente ocorreram. O que permanece incontestável é o resultado da batalha. Pedro de Valdívia estava morto. O principal comandante espanhol no Chile havia sido derrotado. Pela primeira vez desde o início da conquista, um grande líder da expansão espanhola caía diante de um exército indígena organizado. O impacto foi enorme. O império que derrotara astecas e incas descobria que havia encontrado um adversário completamente diferente. A guerra, que muitos acreditavam terminar em poucos meses, estava apenas começando. Lautaro havia provado algo que mudaria toda a história da América do Sul. Mas aquela vitória estava longe de encerrar a guerra. Pelos 3 séculos seguintes, novos exércitos atravessariam os Andes, tentando dominar os Mapuche. E geração após geração, eles continuariam resistindo. Mesmo quando perderam territórios, jamais perderam sua identidade. Hoje, centenas de milhares de Mapuche ainda vivem no Chile e na Argentina. Continuam preservando sua língua, o Mapudungum, suas cerimônias, seus símbolos e a profunda ligação com a terra de seus ancestrais. Sua história nos lembra que a verdadeira força de um povo não está apenas nas armas que empunha. Ela vive na capacidade de preservar sua cultura, sua memória e sua liberdade, mesmo diante dos maiores desafios. Porque alguns povos são derrotados pela guerra, outros tornam-se eternos justamente porque nunca aceitaram deixar de ser quem eram.